Olá pessoas, tudo bom? Hoje eu queria trazer um episódio diferente aqui no canal. Algo que eu já reparei que a maioria dos canais recomendam certos jogos e tudo mais, mas é mais pro público que já joga os jogos. Então eu vim com essa ideia aqui, jogos para você que nunca jogou, mas esse daqui é mais focado para você que tem filhos, que querem apresentar o mundo dos RPGs, mas não sabe por onde começar, ou até irmão mais novo, que é muito comum a gente querer passar para nossas famílias e amigos algo novo. Mas é meio complicado você recomendar, ainda mais o tema desse vídeo, é RPG. Os RPGs, eles são bem densos e com histórias muito complexas e pesadas, o que pode ser um pouco assim difícil da pessoa conseguir ter aquela imersão, se divertir, ter um gameplay às vezes meio travado, não é uma coisa muito divertida para a pessoa, porque é uma pessoa que gosta de algo mais dinâmico. Então, vindo de situações e conversas com os meus amigos aqui, principalmente que alguns deles ainda são mais novos, né? Não tem 30 anos como eu. Então, usando essa ideia de base, eu trouxe alguns produtos aqui que, se você tem interesse, você pode mostrar que sim, vão gostar muito do jogo. Depende muito do gosto da pessoa mesmo. Infelizmente, a gente não tem como ter 100% de certeza sobre isso. Mas sem enrolação, vamos lá. Lembrando que eu pensei também no fato do inglês não ser necessário para jogos para quem está começando. Então eu vou fazer um negócio adicional aqui. Teremos 5 jogos, esses daqui focados para o público que não entende nada de inglês, nunca jogou, não sabe como é que funciona. Porém, esse jogo tem uma mecânica fácil. Então, eles vão ter mecânicas bem simples para o pessoal entender. E aí eu vou ter um outro aqui citado que é para a pessoa que gostou e quer um pouco mais, quer algo diferente, não tem algumas limitações de gosto. Então, vamos lá. Começando com os jogos de RPG da série Final Fantasy. Eu retirei ela de todas as outras categorias porque Final Fantasy é um dos RPGs mais conhecidos da abrangência dos RPGs. Sendo assim, nós temos RPGs de ação, tática, RPG de turno, RPG dinâmico, RPGs mais adultos, mais infantis, como o World of Final Fantasy. Então, qual que eu posso recomendar? Qual que a pessoa vai jogar e vai conseguir entender a história e se divertir? Eu recomendo Final Fantasy XV. Para quem nunca jogou nenhum RPG, RPGs de ação são melhores para começar, porque eles são mais dinâmicos e menos travados, né? E isso faz com que a pessoa consiga ter uma imersão melhor na história e também se sentir mais parte dela. Final Fantasy XV não tem a melhor história dentro da franquia, mas tem uma boa narrativa para quem é iniciante, onde poucas coisas são muito explicadas, fica algo mais subentendido, que ela não precisa muito entender, já que o foco da maior parte do jogo é na exploração. É você andar com o seu grupo pelo mapa. Isso facilita bastante para o pessoal ficar mais confortável na hora de jogar. O jogo tem legendas totalmente em português, fazendo que você não precise saber inglês para entender a história. Apesar que eu acho bem mais fácil você ir ouvindo enquanto você passeia por aí e sentindo o feeling do jogo que ele passa, mesmo sem entender o que os personagens estão dizendo. O jogo tem uma mecânica simples, um modo meio que fácil, então a pessoa vai conseguir zerar o jogo. Teve muita gente, inclusive o João, que já gravou comigo aqui, que chegou a jogar o jogo uma primeira vez, não achou tão legal, coisa assim, mas quando foi rejogar no Final Fantasy XV no PlayStation 5, foi uma experiência diferente, porque o jogo rodou melhor lá. Então pode ser esse a situação. Você está jogando um console que é meio travado ou já está desgastado, ele não roda tão legal quanto poderia. E a experiência não é total naquela imersão. Eu já vi isso muito em jogos de tiro, que é muito comum, e jogos de luta, que também sofrem desse problema da queda de quadros. Então fica aí o meu dica e meu aviso também, né? Tente jogar na melhor plataforma que você puder. Eu sei que nem todo mundo tem condições, mas às vezes a pessoa que já está acostumada a jogar no PS4 vai jogar esse jogo, pode ser que isso não faça diferença. Ele vai se divertir do mesmo jeito. E para você que já tem uma certa carga de RPG, algo leve, não muito, e quer alguma coisa diferente, mais completa, mais incrível, uma mecânica assim, que não é tão difícil, mas ainda assim é diferente, eu recomendo da franquia Final Fantasy, Final Fantasy IX. Ele é totalmente em inglês, infelizmente não tem tradução,
Porém, as mecânicas de combate dele são simples e você entende só pela situação que vai acontecendo a relação entre os personagens. Então, mesmo sem você saber muito de inglês, que você vai ter que saber um pouco pelo menos para entender o básico do jogo, você entende a relação dos personagens, de como eles se relacionam, as conexões. O jogo passa muito da movimentalidade dos personagens, apesar da limitação da época, já que o jogo era de PlayStation 1. Então fica aqui a minha recomendação. Se você já jogou algum Final Fantasy ou algum RPG e queria algo mais complexo, mas não tão antigo como um Final Fantasy VI, que o gráfico ainda é muito 2D, tá aí Final Fantasy IX, que tem um 3D e o jogo é bonito, e tem uma versão aí para PlayStation 4, assim você não precisa ficar usando emuladores ou coisa do gênero. E para o nosso segundo tópico, Action RPGs. Para começar, eu vou recomendar aqui o Zelda Breath of the Wild. Eu acho o jogo um pouco muito superestimado, porque ele não é tão incrível quanto as pessoas pintam. Mas se você tem um Nintendo Switch, é um jogo que você deve jogar. Ele é um RPG incrível e também ele continua a vibe de quem jogou no Nintendo 64, Majora's Mask, por exemplo. Ele é um jogo que não precisa de você entender muito do inglês, porque a história dele é bem simples e não muito complexa, apesar de que o mundo dele é complexo, mas é só você entender como os botões funcionam e ir explorando o mapa, aquele universo. O jogo é muito amigável com quem não entende a língua, o que eu não acho justo, que deveria ter sido lançado em português. E na contraparte, um jogo de PlayStation 2, que também tem versão para PS4. Vocês estão vendo aí que eu estou trazendo jogos que vocês têm como ter acesso de forma legítima, no geral, é Rogue Galaxy. Vindo de algumas empresas que hoje em dia não fabricam tantos jogos assim, né? A Level 5 um dia foi mestra dos RPGs. Trazendo também Dark Cloud, que teoricamente faz parte de Rogue Galaxy. Rogue Galaxy, para quem nunca ouviu falar, tá? E que não é difícil, é a história de Justin, um cara que vive num planeta meio desértico, por isso que o visual dele, que vocês estão vendo aí de fundo, é um pouquinho assim meio largado, como se ele fosse meio desarrumado, porque ele tem que lidar com um clima muito hostil, né? Fazendo parte da tripulação de Dorgingoa, antes que eu me esqueça, e sendo confundido com o Desert Claw, um grande caçador de monstros, e também vamos ter essa apresentação desse personagem, mais personagens, todos eles muito incríveis e carismáticos, além de uma história muito imersiva. A gameplay, por ela ser de action RPG, você controla o personagem durante a luta, podendo atacar, usar magias, usar habilidades, itens, tudo isso de forma rápida. Uma coisa que até hoje nós temos problema de ter jogos assim. Ele foi um pouco ofuscado por causa do lançamento de Final Fantasy XII, mas mesmo assim é um jogo incrível e que você não vai se arrepender de jogar. Apesar do jogo precisar do inglês para você entender a história, você consegue zerar ele sem sequer saber inglês, porque ele é bem simples e ele mostra para você onde você tem que ir no mapa, fazendo assim que mesmo que você não entenda nada do que está sendo dito, você consiga ir de um ponto ao outro. Em algumas partes você talvez tenha que procurar um guia se você não sabe inglês, porque precisa fazer algumas coisas específicas, como pegar um item específico, mas mesmo assim, você fuçando no jogo, entendendo para que serve cada coisa, mesmo apertando o botão sem entender nada, você vai conseguir seguir em frente. Dando agora para vocês RPG de turno. Infelizmente eu não achei nenhum que fosse realmente bom para começar, que fosse totalmente em português. Tá? Mas eu vou recomendar aqui Dragon Quest 11S. Tá? Ele tem uma outra versão para o Nintendo Switch também, todas elas em 3D e você tendo a possibilidade de jogar em 2D, o que eu não recomendo, porque realmente a dificuldade do jogo vai variar muito de como você joga e entende como o jogo funciona. Porém, ele é amigável por ser um jogo até que fácil no geral. Se você, a hora que você começar a entender como é que funciona e usar também um pouco da versão 2D, podendo refazer os capítulos na versão 2D e upando ainda mais de nível, o problema é os encontros aleatórios são um pouquinho excessivo, né? Você vai ter uma imersão muito grande no jogo e a história vai te cativar. Tem personagens muito legais e que são bem carismáticos e bem modelados, algo difícil da gente ter hoje em dia, né? Já que a única empresa que ainda tem essas modelagens e a gente não sabe nem até quando é a Square Enix e alguma outra empresa ali de um mercado mais indie, então não dá para confiar que vai ter todo sempre essa qualidade. E Dragon Quest é da Square. Então,
nós temos esse jogo que é bem simples, bem prático. Você vai usando os negócios, entendendo para que serve. Você conhecendo um pouquinho ali de inglês, você já se vira bem no jogo, entende a história. Se você não quiser entender ou não conseguiu entender, você pode ver um guia aí no YouTube, o que não é difícil, porque o jogo tem bastante canal aí para ter essa imersão. Eu recomendo que você tente jogar sozinho, porque é legal você ter essa experiência. Mas assim como nos outros, nós temos aqui uma recomendação para você que já jogou algum jogo de turno, achou interessante, legal, queria jogar algo diferente. E RPG de turno costumam ter um visual assim mais old school, né? Então fica aqui a minha recomendação, Breath of Fire 3. Eu recomendo que vocês joguem a versão de PSP, que é se tem um emulador bom que dá para rodar, que é o PPSPP. Ele roda bem o jogo, e o jogo em si ele roda melhor do que a versão de PlayStation 1 também. O jogo tem uma pegada assim, fantasia e tal, e tem umas partes complexas, mas no geral o jogo funciona muito bem, e é um jogo incrível. Toda a história, mesmo o Ryu não falando, mas ele é um personagem que tem motivação para não falar por causa do passado dele, que é apresentado logo no começo, dele ser um dragão e tal. Então, é uma história que vai te cativar e vai te levar a querer saber todas as narrativas e onde elas vão terminar, né? A Nina desse jogo é incrível, os personagens secundários são incríveis. Então, nós temos muitos personagens que são não só legais, mas também carismáticos. E isso funciona muito bem neste jogo. Tá? E fica aí a minha recomendação. Não tem muito o que falar de jogo de RPG de turno, porque tudo que eu falar é spoiler praticamente. Porque são jogos que cada momento você vai ter uma imersão a mais, sendo que os acontecimentos são muito rápidos, apesar do jogo ser extremamente longo. E isso é uma das características dos RPGs de turno que os RPGs não conseguem imitar muito bem. Vamos agora para os RPGs táticos, tá? Esses daqui, para quem ama RPG tático, um que eu recomendo vocês olharem no catálogo, para você que já joga bastante jogo de tática, é no catálogo do PSP. Ele tem em torno de uns 30 jogos de táticas diferentes, incluindo além das séries Disgaea, Tactics Ogre que tem aqui no canal, Final Fantasy Tactics, Diana Dark, que eu também estou trazendo aqui e é o que eu estou recomendando aqui, por ser um jogo bem simples, não tem muitas side quests, muitas coisas difíceis, você entende fácil as mecânicas do jogo, que elas não são complexas, você aprende rápido o que você pode ou não pode fazer, porque o jogo te ensina. E ele ensina mostrando, ele não ensina só falando, o que ajuda bastante, né? Então, você mesmo sem entender inglês, você consegue entender o que é para fazer. E o jogo meio que te pega pela mão. Isso não é ruim. As animações são legais. E o jogo é bem carismático em questão de ser um jogo de tática. Junto com esse catálogo gigante que o PSP tem, nós temos um dos jogos de tática que, na época, eu peguei para assistir o anime dele. E muito tempo depois eu fui descobrir e terminar de assistir o anime também o incrível que é este jogo. Terço Tiara Kakan no Daichi Portable. O jogo é totalmente em japonês, o que dificulta muito para você jogar o jogo. Porém, uma vez que você jogou jogos de tática e vocês sabem que eu já joguei muitos, esse é um jogo de tática que mexe com você. Qual que é o rolê de Tareto Tiara? Eu vou dar um mini resumo, porque o jogo está em japonês, você nunca vai entender isso. E para ir atrás do anime hoje em dia é um pouco difícil, apesar de ele ser bem animado. Arthur faz parte de uma civilização que protege um templo onde dorme um ser misterioso que está há muito tempo adormecido lá, como se estivesse amaldiçoado e preso. Um dia, a sua irmã Rhiannon é sequestrada e, teoricamente, vai ser sacrificada para esse ser. É despertado o ser, ele mata os caras que queriam fazer isso com a Rhiannon e salva ela, se tornando assim amigo de Arthur e de Rhiannon. E junto com eles e outros personagens, que eu vou citar apenas um aqui a mais, que é a Octavia, que para mim é um dos melhores personagens secundários e um dos primeiros personagens que eu tive contato direto de olhar o personagem, entender que ele tinha uma feição homossexual e gostar daquele personagem, falar que personagem interessante.
O fato dela ser daquele jeito e como ela reage daquele jeito, como ela interage com o teoricamente par romântico, já que no anime eles normalmente não mostram por motivos de que o anime precisa passar num horário nobre lá no Japão, então isso complica um pouco para você apresentar esse tipo de tema, mas fica muito mais claro no jogo, apesar do jogo estar em japonês, que há essa conexão entre as duas, entre a Octavia e a menina, que também faz parte da tribo do Arthur. E você vai ter vários personagens, o anime não consegue abordar todos, mas no jogo você vai ver eles e usar todos eles com várias side quests. E o jogo é muito incrível. O problema é que ele é totalmente em japonês e para você achar algum mod ou coisa assim para ele em inglês é bem difícil. Na época, quando eu conheci esse jogo, que eu tentei jogar, eu tive que fazer um maior cambalacho para jogar ele no PC e aí eu consegui jogar, eu acho que 2 missões antes do jogo travar. Então hoje em dia tem no PSP, então dá pra você jogar uma versão de PSP disso em japonês mesmo. E é um jogo sensacional. E pra quem, putz, eu já ouvi falar nesse jogo, mas não dá em japonês, existe o Terço Tiara 2, que saiu para o PS3 e eu acho que PS4 também. Dá uma jogada nele, ou pelo menos dá uma olhada no YouTube, no 2 para vocês terem uma noção de quão incrível esse RPG é. O sistema dele não era fácil, ele ainda estava em japonês, o que dificultava ainda mais. Ele tem batalhas extremamente estratégicas, algo que eu acho que só vi em Final Fantasy Tactics e Gundam Tactics, nesse nível de dificuldade de você ter que ter determinadas unidades em determinados lugares para você organizar a batalha. E é incrível. O jogo em japonês, sem você entender nada, ele vai te mostrando uma beleza que a maioria dos jogos de tática, que hoje em dia praticamente não existem mais, eles não tinham na época. Né? Nós tínhamos 30 jogos de tática mais ou menos no PSP e eu acho que a galera conhece que 4, 5 jogos de tática talvez. Então é bem difícil você chegar e falar, olha, joga esse jogo em japonês. Mas para você que já jogou bastante jogo de tática, tenta dar uma chance, tá? O nome dos jogos todos eu vou deixar na descrição, tá? Completinho, bonitinho para vocês procurarem aí, se vocês quiserem. Vou deixar também separado aí embaixo para vocês, porque realmente alguns jogos dessa lista aqui, para quem nunca jogou e você sentar e jogar, vai ser uma experiência única na sua vida. É algo sensacional. E quem tá acompanhando a série de Legend of Mana é aquela coisa de algo que você só sente na primeira vez que você joga o jogo. Entendeu? Fica a minha recomendação. Vamos fechando esse vídeo com os RPGs adultos, ou seja, focados para o público adulto. Não quer dizer que eles sejam ação e tudo mais. Não, eles têm uma mistura de um pouco de tudo. E eles estão focados para um público muito mais maduro, muito mais sério, com temáticas muito mais sérias, ou um linguajar mais sério, ou mais adulto, mais pesado, né? Para você que nunca jogou, mas você tem lá, sei lá, uns 20 anos, 22 anos, e quer alguma coisa mais madura, porque você assistiu Game of Thrones, ou então assistiu Vikings, e quer algo mais, mais pesado e tal, joga um The Witcher 3 Wild Hunt, tá? Se você ainda não jogou The Witcher 3 Wild Hunt, eu sei que muita gente tem dificuldade para jogar o jogo, porque ele é muito em tudo que ele é. Ele é muito para tudo. Ele é muito violento, ele é muito explícito, muito com falas agressivas, e o combate dele exige do jogador, principalmente se você jogar numa dificuldade um pouco maior, ou na maior dificuldade. Mas a história é uma história mais incrível que a outra, com vários finais, vários personagens. Você se mexe, você vai, você deita na lama com o Geralt, junto com ele tentando rastrear aquela criatura e você tomando decisões de matar ou não matar e realizando aventuras com ele que você se sente parte dela, né? Tá certo que o jogo ele é o 3 da franquia, mas ele funciona totalmente sozinho, porque dentro do universo The Witcher, esse jogo trata o Geralt como se fosse a primeira vez que você está vendo ele, mesmo que ele tenha uma bagagem. Então, quando aparece a Yennefer de Vessenburg, ele vai te apresentar quem é essa Yennefer de Vessenburg. Então, cada personagem vai ter uma introdução. Vamos ter a Cirilla, vamos ter o mentor e o pai dele, que não é pai biológico, né?
mas é o Vesemir, e nós temos toda a apresentação dos personagens, que a série, alguns personagens ela não soube trabalhar ou soube introduzir, apesar da série ser boa, e muita gente não leva isso a sério. E é um jogo que te prende quando você passa ali da sua primeira hora e quando você vê já tá com 40 horas de jogo e querendo saber por que roubaram a cabra do menininho da vila. É esse nível de aventura que você vai ter nesse jogo. E com muito mapa para explorar, muitos inimigos, DLCs que complementam o jogo a ponto de eu não achar ruim dela existir, que é o Blood and Wine, que te dá Toussaint, uma área que, para quem lê o livro, é incrível. E você consegue ver que houve uma leitura e uma imaginação do livro ali. Pô, nem sabia que The Witcher tinha livro, nunca joguei o jogo. E aí, como é que eu fico? Você fica sem ter uma das melhores experiências da sua vida. Mas eu vou te dar outra experiência aqui. Para você que já jogou The Witcher e não sabia que esse jogo existia, eu lhe apresento Legend of Dragoon. Esse jogo do PlayStation 1, que hoje em dia a gente tem uma versão dele no PlayStation 3, e eu suponho, pelo tanto que ele vendeu no PlayStation 3, que ele deve chegar nessa PlayStation Plus Collection aí dos jogos clássicos. É um jogo difícil, porque nele você tem que acertar o timing de ataque. Ele é de turno, mas ele tem uma mecânica de ação junto com ele. Assim como The Witcher tem várias coisas secundárias, como fazer poções, itens, rastreio e tudo mais, não só simplesmente sair batendo todo mundo, como é a maioria dos jogos da especialização. Aqui em Legend of Dragon, nós temos uma história pesada, com mortes, muitas mortes na história, personagens que você sente a dor do personagem quando ele morre, e um sistema de batalha diferente, que sinceramente eu acho que Monster Hunter é o negócio mais perto que eu consigo pensar e ainda assim está bem longe do sistema dele. Os Additionals, que são as técnicas, que você se acertar todas elas, o personagem além de dar o nome da técnica, algo muito anime, que naquela época não era comum, ele também aumenta o dano, e você tem a forma Dragoon, dos personagens que é um design maneiro, personagem carismático. Se você jogou e não gostou da Rose, sinto muito, você não sabe de nada. Porque é cada personagem ali, tirando a Miranda, porque infelizmente a Miranda é chata pra dedéu, mas no geral são personagens que são tão incríveis, tão maravilhosos, que você sente falta quando o jogo acaba ou quando aquele personagem se vai da história porque ele morreu ou porque ele não faz mais parte da narrativa, porque o negócio dele agora é um trampo lá, não sei aonde, na casa dele, lá no trampo dele. Então o jogo te faz sentir saudade de estar jogando ele. E é um jogo longo, são 4 CDs no PlayStation 1. É difícil de emular porque ele não roda em qualquer emulador, então o ideal seria jogar a versão PS3, mas a PSN do PS3 não tá legal mais. E talvez você acaba tendo que arrumar um PlayStation 1 com CDs originais para poder jogar, o que não é muito barato, nem um pouco, já que um Legend of Dragon novinho, fechado, lacrado, do Greatest Hits, sim, existe uma versão Greatest Hits desse jogo, salgada. R$ 400. Não dá, né? Mas espero que venha aí. E se você nunca viu esse jogo, dá pelo menos uma olhada. Mesmo que não dê pra você jogar, vai lá, procura no YouTube. São experiências únicas. A maioria dos jogos que eu recomendei aqui são tão únicos que cada um deles mostra que hoje em dia quando alguém fala pra mim, tal jogo é incrível, e eu olho esses jogos que eu recomendei pra vocês e falo assim, não, esse jogo não é incrível. Porque o incrível, o absurdo, o belo, pra mim já tá em outro patamar. Eu sei que tem muita gente que não entende quando eu falo isso, que algumas obras, elas parecem incríveis, mas não são. Eles acham que eu tô diminuindo o trabalho de alguém, ou desmerecendo, ou então, você não gostou. Mas se você jogou algum desses jogos dessa lista, você sabe que, por exemplo, um Elden Ring
ele não consegue te passar aquela sensação de aventura tão incrível que é inacreditável que você realmente conseguiu fazer aquela aventura. Ah, mas tem monstros inimigos e tudo mais. Até os próprios jogadores falam que o jogo não é tão incrível quanto, por exemplo, Demon Souls 3. Demon Souls não, Dark Souls 3. Isso aí, é o nome do jogo mesmo, pra piorar a situação. Então, até os jogadores falaram que Dark Souls 3, por exemplo, é mais incrível. Vocês entendem meu ponto? E eu consigo pegar um jogo lá de 90, lá de 2000, e de falar assim, ó, esse jogo aqui que você jogava, você vai ter uma experiência que você só tem em livro, lendo um livro. A maioria desses jogos aqui estão difíceis para pessoas mais leigas, para RPG, mas tem alguns aqui que dá para você começar suave e talvez se apaixonar por esse universo, tá? Eu agradeço sempre aí a todo mundo que comenta, que compartilha o vídeo, que dá like no canal. Tô aí esperando pra gente ver aí qual vai ser o próximo jogo que a gente vai trazer aqui no canal. Deixem nos comentários aí seus pedidos, porque em breve a gente tá abrindo mais espaço aqui pra gente trazer mais coisa legal, mais jogos incríveis e espero que logo a gente consiga crescer aí e pra propagar essa beleza que é essa arte dos videogames. Falou, valeu, até mais. Fui.